Então, quando nós queremos entender por que a Maria, a Cristina, a Suzana, a Bia têm sintomas diferentes dentro da depressão, é porque o trauma que elas passaram, o evento traumático que vocês passaram, está relacionado com os sintomas que vocês estão tendo e com essa percepção de escudos, diferente da percepção da Bia, por exemplo. A percepção da Bia no mesmo evento. Imagina um carro e ela está no mesmo evento e as duas pessoas acabam passando por um processo de ver um acidente trágico. Só que a Bia teve a percepção de que aquilo foi uma coisa que foi forte, impacto, ela se sentiu impotente, ela não conseguiu fazer nada, não conseguiu ajudar. Já a Cristina, não. A Cristina, ela pensou que ia morrer. Então, a reação dessas duas pessoas são diferentes. E como são diferentes, eu tenho que ter um processo de cura diferente. E esse é um dos grandes motivos que faz com que a medicação acabe não resultando para vocês. Para a maior parte das pessoas, para a maior parte das mulheres, acabam não conseguindo ter resultados com a medicação, porque a medicação ela foi feita só para relacionar com os hormônios. Agora eu quero só que vocês prestem atenção nisso, que eu acho que isso vai trazer bastante clareza para vocês. Se o que faz com que eu libere hormônios de felicidade e de alegria são as situações que eu passo na minha vida e que me trazem isso, e eu consigo produzir, se esses sentimentos, a partir do momento em que eu estou com um processo depressivo, estou tentando fazer aqui de uma forma bem didática para vocês perceberem, a partir do momento que eu estou com um processo depressivo, eu deixo de sentir-me feliz quando eu vejo as pessoas. Eu deixo de sentir tanta alegria quanto eu tinha. Automaticamente, se eu não estou mais sentindo isso, eu já não estou produzindo aquele hormônio, certo? Mas porque eu também não estou sentindo assim. Então, tomar um medicamento vai apenas fazer com que vocês tenham aquele hormônio. Um sentimento falso de bem-estar, certo? Mas não é um bem-estar de verdade, porque aquele conflito primário que fez com que você entrasse, a morte do seu pai, a morte da sua mãe, o dia em que você perdeu o seu emprego, o momento em que você estava andando na rua e você viu um acidente de trânsito grave e aquilo mexeu demais com você, o momento em que você perde uma pessoa, o momento em que você é traída, para cada pessoa vai ser uma coisa. Então, naquele momento, você deixa de ter vontade de produzir aquilo. E enquanto você não resolve isso, enquanto você não resolve o conflito, não desativa, não desarma esse gatilho, você continua tendo dificuldade de produzir esse sentimento. Porque é como se... Vou dar um exemplo aqui que eu acho que toda mulher vai entender. Eu sei que tem aqui um rapazinho assistindo a live, mas o resto é tudo mulher vai entender. Você consegue ter relações quando você está muito chateada com aquela pessoa te tratou mal o dia todo e de repente à noite vem e decide que vai ter uma noite de sexo com você. Você consegue? Provavelmente a sua resposta vai ser não. E você não consegue porque você está extremamente chateada com aquela pessoa, não é? Então, você não consegue aceder àquilo porque você ainda tem um conflito para resolver. Como você tem aquele conflito da briga que você teve pela manhã, que fez com que você ficasse triste o dia todo, você não vai querer ter relações sexuais agora. Para ter uma relação sexual, você precisa de um caminho de entendimento desse conflito, porque senão você vai precisar de tempo, não é? Você vai passar algum tempo até você esquecer ou pelo menos tentar aliviar aquilo para voltar a falar com aquela pessoa e conseguir ter relações sexuais com ela. É a mesma coisa da depressão. A depressão, você tá com a depressão, você tem um conflito para resolver. Você não resolve esse conflito, você vai precisar de tempo até que você consiga esquecer esse conflito ou superar de alguma forma, assim, ou deixar de pensar nesse conflito. E às vezes esse tempo é muito grande, por isso tem mulheres que é 10, 20, 30 anos, porque não resolveram aquele conflito. Agora, se você consegue em 2 dias, 3 dias, resolver aquele conflito, você volta a praticar o sexo, vamos dizer assim.
você consegue voltar a se conectar. Pode não ser da mesma forma no início, mas depois vai normalizando. É exatamente assim que funciona o nosso cérebro. É exatamente essa chave que eu quero que vocês entendam. Que quando você consegue resolver esse conflito original, e por isso que muita gente vai no médico, chega lá no médico e fica chateado, porque o médico só quer saber dos seus sintomas. Porque ele não tem capacidade de lidar com o resto. Atenção, inclusive tem psicólogos que não têm capacidade de lidar com o resto, que você vai começar a contar a sua história e eles vão dar a opinião deles. Eles vão falar, não, mas assim, você também não pode agir assim, pensa nisso, não sei o quê, não sei o quê. E vai falar. Existem outros que não, que vão escutar, que vão perceber o que se passa, que vão dar opinião do que você pode fazer segundo a sua própria opinião. Mas é preciso a gente ir passando e experimentando. Por isso eu costumo dizer, eu, como terapeuta, quando eu vou atender uma pessoa, a primeira coisa que eu tenho em voga é, ok, os sintomas dela, para mim, são indiferentes. Por quê? Porque eu sei que eu vou tratar a origem. Mas eu tenho que ouvir os sintomas dela, porque ela só conseguiu identificar que ela está com depressão ou com ansiedade a partir dos sintomas. Eu tenho a capacidade de identificar sem você precisar me falar dos sintomas. Mas você não tem. Então eu não posso prevalecer com a minha especialidade a sua vida. Porque é da sua história que nós vamos tirar o maior sumo para fazer o seu tratamento acontecer. E ser simples, rápido e eficaz. Então esse é o objetivo central. Por isso, é importante a gente entender que, sim, existem sintomas diferentes para vários tipos de depressão. Existe a distimia, por exemplo, que é uma depressão que faz com que você tenha muitos períodos tristes, você tenha muita dificuldade de levantar, você tenha muita fraqueza, muitas dores nas pernas, muitas dores nos braços. Sintomas diferentes porque o gatilho que ativou essa distimia é diferente. Porque as pessoas que passaram pela distimia estão ligadas a um escudo diferente das pessoas, por exemplo, que têm depressão sazonal. Certo? Depressão sazonal ligada a trauma de impacto. Depressão sazonal é ligada normalmente a um evento que se repete numa certa data. Muito relacionado à impotência e desproteção. Depressão psicótica está muito relacionada ao estresse pós-traumático também junto e associado à impotência e desvalorização, onde você tentou dar o seu melhor e nem assim não deu, não chegou. Então, quando a gente começa a perceber isso, os sintomas não são tão importantes. São importantes porque, de fato, você sente dores físicas, dores no corpo. Dores em várias situações que estão acontecendo na sua vida. Mas quando você pensa nessas dores, você pode até tomar um medicamento para parar aquela dor. Mas enquanto você não resolve aquele conflito, não resolve, não resulta, não adianta.